Esse vídeo é patrocinado por todos os membros do canal. Muito obrigado a todos eles. E lembrando que você também pode se tornar um membro do canal. A partir do plano de R$1,99 você já tem benefícios exclusivos. Confira. Fala pessoal, sejam bem-vindos novamente ao meu canal Cosmo Games. E também sejam bem-vindos à nossa série Modo Carreira aqui no Modo Carreira da F1 Mobile Racing 2022. Estamos aqui rapidamente para fechar, concluir o Grande Prêmio de Jeddah. Primeiro Grande Prêmio aqui da temporada com a Aston Martin. Vamos lá, vamos fechar esse Grande Prêmio com tudo, vendo o que vai dar. Ver as respostas que esse carro nos dá de novo. Ver se a gente consegue uma quinta colocação, uma nona. Vamos ficar de olho, hein? Vamos lá, vamos para esse Grande Prêmio espetacular. Vamos então para o Q1. Lembrando que esse Grande Prêmio é pesado pra caramba, tá? O jogo em si já é pesado. Com os gráficos no Ultra é pesado mais ainda. E com esse Grande Prêmio fica mais ainda, o dobro de pesado. Então caso dê aquele bugzinho, né, que fica travando, que dá aquele delay, vocês já sabem que é provavelmente durante a corrida que vai dar, mas pode dar aqui na quali também. E com esse aviso dado, vamos chamar nosso convidado aqui de sempre, nosso comentarista Reginaldo Leme. Seja bem-vindo. Opa, bem-vindos a todos, né, esse Grande Prêmio espetacular, Grande Prêmio de Jeddah, um Grande Prêmio noturno. Dois Grandes Prêmios noturnos aí, né, já para começar. Primeiro, para começar, que Jeddah é um Grande Prêmio espetacular, minha Matheus Brasil já tem uma grande experiência com ele, muito tempo, né? Apesar de que os últimos dois Grandes Prêmios ele não foi tão bem assim, não é uma pista que ele é muito fã, mas ele disse que está ficando ainda mais feliz com esse Grande Prêmio, está se acostumando ainda mais e tem muitas boas expectativas para esse Grande Prêmio, hein? Exatamente, Matheus Brasil que está ocupando o lugar de Fernando Alonso em 2023 para Aston Martin. Ele vai ficar com ciúmes agora, porque vai ficar complicado. O Matheus Brasil é um excelente piloto, um jovem piloto ainda, um futuro brilhante pela frente. Já foi pentacampeão pela Red Bull no F1 Mobile Racing 2021, por outras equipes também. E agora está tentando seu hexacampeonato por uma grande equipe no F1 Mobile Racing 2022. Só que está passando dificuldade, né? Por isso ele precisa passar por as equipes pequenas para mostrar para as equipes grandes que tem talento. E é por isso que você vai conferindo todo esse processo do hexacampeonato a partir do dia 22/12/22, onde começa a série carreira. E o Matheus Brasil pega a 15ª colocação, hein? Não chegamos na zona de pontos, o carro tá bem mal, bem ruinzinho. Tá no início ainda o carro, né? Então tá normal. Mas assim, como eu tava falando, se vocês quiserem acompanhar a série Carreira, onde mostra o meu hexacampeonato, não fica nessa das equipes pequenas, lá você tem todo o processo antecipado do hexacampeonato, do heptacampeonato também, tudo antecipado. Você tem que ser membro aqui do canal. A partir do plano de R$1,99 você já tem acesso a benefícios exclusivos, além dessa série antecipada, que vai estar espetacular, a qualidade vai estar uma coisa espetacular, quase que cinematográfica, então uma coisa muito boa, né? Realmente uma sala VIP, né, para você ver de perto o hexacampeonato de Matheus Brasil. E você vê o primeiro setor já rápido, hein? O setor mais rápido da prova. Parece estar sendo sensacional essa volta, hein? 7% de dano. 7% de dano já. Olha só, com essa pista desgasta. É uma pista que exige muito do carro. A Aston Martin também não é muito boa de reta, a gente já sabe disso. Então realmente uma coisa espetacular. E olha que o segundo setor foi bom, hein? O segundo setor foi considerado bom pela prova. Segundo setor bom da prova, hein? Lá vem o Matheus Brasil com DRS. Vem com tudo. Lá vem ele, Matheus Brasil, na ponta dos dedos, para fechar o Q2. Que isso, Reginaldo? Exatamente, lá vem ele surpreendendo a nós, quase fazendo a volta mais rápida da prova. Eu não sei o que esse terceiro setor vai dar, mas parece que vai ser um bom terceiro setor, hein? Vamos ficar de olho. Lá vem ele! Exato, Reginaldo! Com 9%, o Matheus Brasil encerra o Q2 na 10ª colocação. Quase uma volta perfeita, hein? Vamos para esse Q3 ver o que nos espera. Silêncio total agora, hein? Silêncio total. Vamos ver. Lá vai ele. Lá vai ele. Silêncio total agora. Lá vai ele. 10% de dano. Eu vou ter que falar. Eu vou ter que dar essa volta que parece que vai ser sensacional, cara.
Essa daqui parece que vai ser esplendorosa. Vamos ficar de olho, Ginaldo. Vamos ficar de olho. Vai pra fora. E encerra toda aquela coisa que a gente tinha, que ele ia fazer a melhor volta, mas já faz o primeiro setor horrível, mediano. E é isso aí, cara. É isso aí, não tem muito o que fazer. A segunda volta do Q2 foi boa. O Q3 já não tá sendo tão bom quanto a gente imaginava. Mas é isso aí, vamos lá, pessoal, vamos lá. Curvas satisfatórias agora. Fica aí com o final do Q3. Vai ser espetacular a experiência. Bora lá, Matheus, ativo da IS. Vem se encaminhando para o setor 3. E último setor, encerra o setor 2, setor mediano. Lá vem ele, Mate Brasil. Ativo da IS daqui a pouquinho. Você acompanha e ativado o DRS. Com esse DRS ativado, o DRS, aliás, com o DRS ativado, lá vem ele se encaminhando para a última volta desse grande prêmio espetacular. Última volta sendo encerrada. Lá vai ele, ativo o DRS, um pouco tarde demais. Vai dar o board cam, vai dar helmet cam, você vê como o interior é magnífico. Lá vem ele, Matheus do Brasil, desativa o DRS sem querer. E consequentemente encerra na 10ª colocação. Olha só, ainda derrote seu companheiro em classificatórias. Já está encerrada essa missão, hein? Então praticamente a gente já conseguiu essa missão. Vamos então, pessoal, para esse grande prêmio que parece estar sensacional, hein? E está prestes a começar o grande prêmio de Jeddah da Arábia Saudita. Vamos então para o grid de largada. Aqui nós temos em primeira colocação Charles Leclerc para variar, Carlos Sainz em segunda colocação, Verstappen em terceira, Pérez em quarta, Hamilton em quinta colocação, Russell na sexta, Norris em sétima, Ricardo em oitavo, Ocon na nona colocação, Matheus Brasil na 10ª, Alonso em 11º, Bottas em 12º, em 13º se localiza Guan Yu Zhou, em 14º se localiza Gasly, em 15º Tsunoda, em 16º Schumacher, em 17º Magnussen, em 18º Latifi, em 19º Albon, em 20º para acabar Lance Stroll em 20ª colocação, hein? Vamos lá, pessoal. Vamos então iniciar o Grande Prêmio da Arábia Saudita. Se inicia agora a largada perfeita. As luzes se acenderam no Grande Prêmio de Jeddah da Arábia Saudita. Novamente o Brasil tentando pegar o Ocon. Não vai conseguir, largada mais ou menos igual à temporada passada. Vamos lá, eita, 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 se enfia no buraquinho, não conseguiu. Não conseguiu ultrapassar ninguém, Matheus Brasil, hein? Largada complicada nossa, pessoal, vamos lá. Vamos ver se a gente tem ritmo para alcançar o Ricardo. Tinha que dar essa porrada, né? Tinha que dar essa porradinha pra já aquecer a gente. Não vem não, Alonso, não vem não, vem não. Não vem não, vamos lá. Vamos pra frente, cara, não é possível isso, não é possível. Sacanagem, cara, sacanagem. Que largada. Uma das piores largadas aí do ano é de Matheus Brasil na Aston Martin. Vamos lá, pessoal, vamos ver se a gente consegue a nossa missão de ficar na frente das Mercedes. A nossa missão, ó, cara, é perturbar as Mercedes. Enquanto a gente tiver equipe pequena, nossa missão vai ser essa, perturbar as Mercedes. E a gente já tá conseguindo, ó, estamos chegando aqui próximos ao Russell. Vamos pegando vácuo, vácuo é importantíssimo. Vamos botar por dentro, espreme o Russell e ultrapassa o George Russell. Linda manobra. Vamos tentando aqui se aproximar das equipes aqui, mais de meio de pelotão. Ocon tá aqui logo na nossa frente. Vamos ver se a gente consegue essa 7ª colocação. Enquanto a gente fica na 8ª colocação. Tá enrolando a língua, hein? Tá enrolando a língua. Vamos lá. Bota de lado. Matheus Brasil vem pra ultrapassar o Ocon. Ocon espreme. Infelizmente não vai dar pra ultrapassar ele agora. Vai ter que ser no mergulho. Vai ter que ser no mergulho. Levando a voz ao extremo, Matheus Brasil. Tá levando a sua voz ao extremo. Que isso, Russell? Que isso, Ocon? Não bota pra cima de mim não, cara. Não bota pra cima de mim não. Sacanagem, sacanagem. Lá vem o Norris em 6ª colocação. Cara, acho que a gente vai lutar aqui pra conseguir as McLarens, hein? As McLarens vão ser nosso alvo principal nessa temporada, o que dá a entender. Já que as Mercedes estão muito além do carro da Aston Martin, cara. Estão muito além. Muito além mesmo, cara. Muito além.
Cara, e o Russell abre... É sério isso? O cara abriu 2 pontos. Aliás, o cara tá com 10 segundos, cara. 10 segundos de vantagem, hein? Foi lá pra frente. Deveras um absurdo. Lá vem ele. O Ocon tá tentando de todo jeito, cara. Ele tá me levando ao limite. E é uma pista que em si já leva a pessoa ao limite, cara. Já leva a pessoa ao limite. É uma pista absurda, cara. Pista absurda. 30%, cara. 30%. Tá levando o carro ao limite. Tá difícil. Reginaldo. Olha, nós vejamos. Matheus Brasil parece estar sendo levado literalmente ao limite. Tá muito complicado para ele. E é isso aí. Basicamente, muita dificuldade que ele vem enfrentando agora para tentar se levar à frente das Mercedes. Parece que agora a sua principal missão vai ser ficar na frente do Norris e do Ricardo, né? Já que as Mercedes, como já dito, está muito à frente das Aston Martins. Morre não, Matheus, vamos lá. Vamos lá, que Matheus Brasil realmente está passando dificuldade aqui para conseguir fazer essa corrida complicado, né? Complicado, 31%. Muito difícil. Lá vem ele. Tá indo bem nas curvas agora, hein? Tá indo bem. A gente só precisa se garantir na frente do Norris, né? Matheus Brasil considerando o Grande Prêmio de Jeddah um pesadelo. Vem pra encerrar. Reginaldo Leme. Russell ainda ultrapassa Matheus Brasil na última curva. É um pesadelo mesmo, é um pesadelo. Matheus Brasil termina na 8ª colocação. Apesar de que todos os contras, Matheus Brasil consegue pelo menos a 8ª colocação. Pelo menos isso, né? E leva 4 pontinhos logo pra casa aí. Leclerc encerra na 1ª colocação, levando 25 pontos. Verstappen leva a volta mais rápida junto à 2ª colocação com 19 pontos. E o nosso companheiro Lance Stroll termina em 18ª colocação. Tá sendo o Latifi da Aston Martin, né? E bom, é isso aí, pessoal. Vamos para as considerações finais. É isso aí, a gente não conseguiu um bom grande prêmio. Deu tudo meio que errado, né? Mas bom, basicamente isso aí. Tá muito frio aqui, portanto o negócio fica desgastada. A gente fica mais tensionado. Já fiz acho que 6 grandes prêmios hoje, né? Então não tem problema, apesar de que a gente tava bem aquecido, né? Por conta disso. O carro terminou acabado, detonado, 35%, absurdo, realmente. E bom, pessoal, 5ª colocação aí, né? Achei uma boa colocação? Achei que a gente podia ter tirado um melhor desempenho? Podia. Mas, cara, acho que a gente fez meio que o melhor, né? Tirou bastante do carro, Matheus Brasil. E eu acho que agora no próximo Grande Prêmio, o Grande Prêmio de Abu Dhabi, vão acontecer muitas coisas melhores do que nos últimos Grandes Prêmios, tá bom? Muito obrigado por tudo, se inscrevam no canal, ative seu sininho, deixe o seu like pra você chegar aqui no canal com tudo e não perder nada que tá por dentro aí do mundo do F-Mobile e do mundo do automobilismo. Falar em mundo do automobilismo, também não se esqueça de se inscrever, aliás, se inscrever não, de nos seguir lá nas redes sociais, @CornelisCG12 e 122, para você ficar por dentro também de tudo que acontece no mundo dos jogos mobile, tá bom? Muito obrigado por tudo, vou ficando por aqui, até a próxima no Grande Prêmio de Abu Dhabi. Valeu, fui e até a próxima, We Are Cosmo.